A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos ao estudo mais uma noite do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus queridos irmãos, vamos estudar sobre as epístolas do apóstolo Paulo. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999 32 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Lembra-te, um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as epístolas do apóstolo Paulo. E hoje vamos iniciar pela epístola aos Romanos. Justiça de Deus. Para que ocorra a salvação, Paulo esclarece que todos os seres humanos devem estar cientes de que, sendo julgados por Deus, devem agir de acordo com os princípios da sua justiça. Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 16. Os homens que se afastaram de Deus, ou que desconhecem, que trazem o coração impenitente, que pecam contra a lei, serão submetidos à justiça divina, a qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2, 7. A justiça de Deus se fundamenta naquilo que os homens fazem ou deixam de fazer, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de justificar. Romanos 2, de 12 a 13. O que tem conhecimento espiritual e não colocam em prática serão julgados com mais rigor. Então percebem que Paulo de Tarso chama a atenção principalmente de todos nós religiosos, porque não adianta você apenas propagar, falar, ter até conhecimentos, doutrinários, filosóficos, espirituais, mas se você não coloca nada disso em prática, então você vai ser julgado pela sua própria consciência. Teve todas as oportunidades que lhe foi oferecida e você fez mau uso dos seus talentos. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Sim, é aquela situação, né?
faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, eles eram belos instrutores, mas na prática só servia para os outros. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pelas letras de circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versículos 17 a 29. Essa circuncisão era uma prática utilizada pelos judeus. Toda criança do sexo masculino tinha que ser circuncisada. Mas o que adianta isso? São práticas exteriores que não modificam ninguém. Essa pessoa não vive, de fato, aquilo. É como se fosse um batismo. Eu te batizo para que você se torne uma pessoa melhor. Mas se você não torna a pessoa melhor, esse tal batismo aí não serve para nada, né? A fé em Jesus como medida de salvação. Paulo reconhece que no atual estágio evolutivo da humanidade, todos somos pecadores. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. Entretanto, analisa que podemos nos salvar pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifesta sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença se eram judeus, se eram gentios ou qualquer outro, de qualquer uma outra nação. Não importa, desde que creiam em Jesus Cristo. O homem sem o Cristo vive em pecado, ou seja, vive em equívocos, que o pecado para nós é erros. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto que, como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que seguem a orientação do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Isso quer dizer o seguinte: nós temos que tentar sobrepor o Espírito sobre a vontade da carne. Dizem que a carne é fraca, mas na verdade o Espírito é que é fraco, né? Porque o Espírito tem total domínio da carne, se ele assim desejar, né? Porque imagina, principalmente na área da sexualidade, se você não tiver um autocontrole, o que vai acontecer? Vai ser aquele problema sério, né? Das orgias, como tinha antigamente, que ainda existem. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Epístolas aos Coríntios. Paulo escreve as duas epístolas aos Coríntios, destacando em ambas Jesus como a sabedoria divina. Então essas epístolas importantíssimas, né, de Paulo de Tarso, tão comentadas nas palestras, enfim, outras correntes do cristianismo. Corinto, capital da província de Roma, na Acaia, foi importante cidade fundada pelos gregos, situada no istmo que separa as duas cidades portuárias de Lecaion, no Golfo de Corinto, de Sencreia,
no Golfo Sarônico. Foi centro de grande trânsito de viajantes e imenso posto comercial da antiguidade. As duas epístolas aos Coríntios compõem-se provavelmente de várias pequenas cartas ou bilhetes escritos por Paulo à igreja cristã de Corinto no início da quinta década depois de Cristo. Por causa do seu conteúdo e extenso, essas epístolas se situam entre as mais importantes. Como eu falei, são as mais importantes, na minha opinião, sobre o cristianismo, porque tem informações ali detalhadas, importantes para o crescimento do espírito imortal. Revela preocupação com as ideias e os costumes gregos, amplamente difundidas em Corinto. Um dos problemas era a imoralidade sexual, como o incesto, mantida pelos convertidos ao cristianismo. Vejam só, mesmo convertidos ao cristianismo, eles continuavam praticando essas aberrações. Outro problema era a prática herdada dos costumes romanos de cobrir a cabeça quando se orava ou profetizava, com sinal de culto e devoção. Uma terceira dificuldade era o hábito que existia em certos cristãos de fazer refeições na forma de banquetes no templo de algum deus. Por último, havia o uso e abuso dos poderes mediúnicos. Então, Paulo teve que combater esses vícios arraigados nesse povo recém-convertido, porque traziam das suas antigas crenças tentando infiltrar no cristianismo. E Paulo foi duro, enérgico, combatendo essas práticas que nada tinham a ver com a doutrina do Cristo. Na igreja de Corinto, fortes disputas entre os cristãos. Os de origem judaica abominavam as práticas politeístas gentílicas, consideradas bárbaras e imorais. Foi uma comunidade continuamente sacudida por escândalos, mas que recebeu muita atenção e cuidado por parte do apóstolo dos gentios. O ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam no oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefas santa de atender os mais desfavorecidos. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar a passagem da vida do Cristo. Em seguida, à pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. A igreja cristã de Corinto, à época de Paulo, foi muito protegida pela presença de certos romanos ricos, como Tito Justo. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto encontrava apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. Necessidade da concórdia e união no Cristo. Paulo suplica aos cristãos: eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 11, 17 a 18, 22 a 24. A missão dos pregadores.
Pois em Paulo e quem é Apolo, senão ministros, quais crestes e conforme, e o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem a planta é alguma coisa, nem o rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 11. Necessidade de vida moral reta. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios comem haver, nem abuso da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Alimpai-vos o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos temos escrito que não vos associei com os que se prostituem. 1 Coríntios, versículo 5, capítulo 5, versículos 1 a 2, 7 a 9. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a 3, de 8 a 9. O cristão não é idólatra, nem faz sacrifício aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida, saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se achem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 6 e 10 a 14. Os dons dos Espíritos ou carismas. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ireis gentile, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, como o sino que tine.
E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não folga, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos o espelho em enigma. Mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós, nos que salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 17, 3, 4, 6 e 8, 17. As tribulações decorrentes da divulgação do cristianismo. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Talentos desprezados. Na conhecida parábola dos talentos, nos é dado a conhecer o que ocorre aos servidores que, recebendo bens do seu senhor, não se servem deles de forma adequada. Exalta-se a criatividade daquele que devolve duplicado aquilo que lhe fora confiado. Por causa disso, o Senhor o recompensa com outros benefícios. É de nos perguntarmos: e quando dilapidamos totalmente o que recebemos? Quando jogamos fora os valores recebidos como se nada representassem? É comum observarmos grandes fortunas desaparecerem quando transferidas a herdeiros não habituados à boa administração. É possível que digamos para nós mesmos: se eu ganhasse uma herança dessas, viveria bem os meus dias, usufruiria cada centavo com cuidado para que não viesse a me faltar, faria investimentos bancários, imobiliários, o que mais seguramente rendesse. No entanto, já nos demos conta de como dilapidamos diariamente o imenso tesouro do nosso planeta? A criatividade divina esculpiu durante milênios rochas duras, oferecendo-lhes contornos que nos tiram o fôlego pelos detalhes, pela ousadia. Escarpas apontando para os céus, como se fossem imponentes agulhas desejando alcançar o infinito. Cortes abruptos de pedras despencando nas profundezas dos mares. Paisagens literalmente extraordinárias. E o que fazemos com isso? Produzimos armas potentes de destruição e lançamos bombas, mísseis, para detonar toda essa beleza. Destruição em segundos
de um trabalho minucioso e milenar. O Divino Pai escavou veios na terra, fez brotar um pequeno olho d'água que se avoluma e viaja pelas montanhas, pelas florestas, pelos vales, em graciosos volteios. Aqui, um simples filete que cai de uma altura que nos deixa tontos somente de olhar. Ali, uma cascata ruidosa se lança cantando. Que fazemos nós? A pouco e pouco, tornamos a água límpida, filtrada cuidadosamente pelos recursos engendrados pelo Pai em mares de sangue de nossos irmãos, nas batalhas inglórias. Ou a contaminamos com produtos químicos que a tornam inviável para o consumo dos seres vivos. A semeadura abundante de espécies nativas de madeira preciosa, árvores generosas que demoraram anos, até séculos para crescerem, mostrando sua copa viçosa. Respondemos com máquinas destruidoras em nome da ambição. Bens, herança de um pai que não precisa morrer para nos oferecer seu legado. Simplesmente preparou tudo com muita antecedência antes de nos dispor sobre o lar terra. Talentos que destruímos. Qual será a nossa sentença? As diferenças climáticas, a falta d'água, as enchentes logo adiante, escassez, searas destruídas. Pensemos, se destruímos os bens que nos são ofertados, não estamos nos candidatando para recebermos exatamente a sentença dos servidores imprevidentes? O que não temos mais, nos será retirado em totalidade. Pensemos a respeito. O que estamos fazendo dos milhões de árvores, dos milhões de litros de água limpa, das fontes generosas, dos mares exuberantes? E, sobretudo, o que estamos fazendo da vida dos nossos irmãos? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, possa nos abençoar com o propósito de estarmos sempre ligados aos seus evangelhos, interiorizando, colocando em prática. Palavras muitas vezes são jogadas ao vento. Muito importante é a prática dos ensinamentos cristãos. Nos abençoe e nos proteja, a fim de que possamos vivenciar de fato os seus ensinamentos de amor, de paz, de renúncia e, acima de tudo, de esperanças. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade de trabalho na Seara do Cristo e que possamos vivenciar esses ensinamentos com muito amor e carinho, onde quer que estejamos. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa conosco. Uma boa noite para você, Marcos. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor,
a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor, a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos